Olá, boa tarde a todos. Estamos fazendo a nossa live de quinta, iniciando pontualmente às 16 horas. E a ideia dessa live é respondermos perguntas de vocês, dúvidas, trazermos reflexões, né, a respeito da carreira de ser psicólogo, a respeito de situações extremas, atuação em conflitos, em desastres, tá? Então, vamos estar começando. Vão chegando todo mundo, dizendo de onde você é, né? Sejam bem-vindos. E vamos começar conversando a respeito de... Me mandaram uma questão hoje aqui, já tinham me perguntado anteriormente a respeito de implementação de serviços psicológicos, tá? Não sei se vocês sabem, mas todos vocês sabem, mas eu desde 2007, né, atuo com serviços de plantão psicológico, né, inicialmente enquanto plantonista, né, e depois disso implementando projetos de plantão, e isso desde na saída da graduação, né, e atualmente nós temos, olá, seja bem-vinda, né? Atualmente nós temos 2 serviços de plantão psicológico acontecendo, tá? Aqui em Campinas, São Paulo, e em Americana, uma cidade aqui próximo, né? Depois eu posso falar um pouco do funcionamento desses serviços, mas eu vou aqui bem no foco dessa ideia de quero implementar um serviço de plantão, quero implementar um serviço de pronto atendimento emocional, pronto atendimento psicológico. O que eu tenho que me atentar? Talvez vocês possam ter essa curiosidade, talvez vocês que observam em alguns lugares um certo fenômeno. Olá, vamos chegando, vamos conversar hoje sobre algumas dúvidas, perguntas, deixem aí as suas perguntas que vamos estar conversando, tá? Então, eu estou falando sobre implementação de serviços psicológicos, né? Eu já criei... montei 8 equipes, né, de plantão psicológico, que muito me orgulha, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né, de construir do zero esse tipo de serviço, pensar no público, implementar, treinar as pessoas, depois supervisioná-las e depois colher resultados, né, desse tipo de serviço. Então hoje o pessoal tem chegando, inclusive, inclusive eu tô com a camisa do meu plantão psicológico aqui, nós, INAPSE, tá? Então vamos lá, você tá pensando juntamente, vamos supor, com alguns colegas de vocês. Uma coisa que eu tava falando, existe um fenômeno hoje, né, não sei se na sua cidade aí, me digam se isso acontece aí na sua cidade, de serviços de plantão ou serviços de escuta em praças, em locais onde usualmente, né, não era feito esse tipo de abordagem, esse tipo de cuidado psicológico, né? Então tem em praças, tem em parques, né? Contudo, o plantão em si, né, o serviço de plantão, ele foi criado no fim aí da década de 60, lá na USP, tá? Então ele tem uma grande trajetória, sim, sendo implementado em diversos cenários, tá? Como clínicas escolas, né, clínicas particulares, serviços de saúde, tá? Universidades, tem até exemplos em hospitais, creches, tá? Então, o plantão, ele é um tipo de serviço que ele trabalha com a demanda emergencial, ou seja, aquele momento, muitas vezes, que a pessoa precisa de uma escuta, né? E aí, se ela precisa de uma escuta porque um fato na sua vida aconteceu, ou porque ela tá aí num limite existencial, muitas vezes, então, se ela precisa de uma escuta, ela não pode esperar, sei lá, até a sessão que é na próxima segunda-feira, vamos supor, tá? Então a gente entende que existe uma emergência emocional que precisa ser acolhida e cuidada no momento da necessidade. Então essa é a ideia central do plantão psicológico, tá? Eu trago até uma analogia para a gente entender do que eu tô falando de plantão e a gente entender claramente a diferença, né? Vamos supor que eu quebre o braço agora mesmo, né? Eu caio e quebro o braço e está doendo muito. Para onde nós vamos?
nós vamos ao pronto-socorro, né? Uma fratura num membro do corpo, é claro que a gente vai no pronto-socorro. A gente não vai no fisioterapeuta na sexta-feira que vem, por exemplo. Aí seria uma ideia de um tratamento, né? Na hora da emergência, a gente precisa de serviços de emergência e não de psicoterapia, tá? Essa é uma diferença, só pra gente ficar claro aqui, ok? Então, todo mundo tá me escutando? Só que tá aqui. Tá bom? Vamos lá. Acredito que sim, né? Então tá. E aí, muitos têm uma ideia, né? Boa, beleza, Jéssica, obrigada. Essa ideia de criar serviços de plantão, que é uma ideia que eu acho incrível, a gente poder não somente, né, levar cuidado psicológico às pessoas, como também tem uma ideia de popularizar um pouco mais os próprios serviços psicológicos, né? A gente sair dos nossos consultórios e gabinetes e irmos até onde as pessoas necessitam. Então, o que é o primeiro ponto, primeira ideia, primeira dica aí que eu deixo para quem quer criar um serviço de plantão psicológico? Primeiro, tenha colegas juntos com você. Tenha equipe, forme equipe. Né? O plantão, por ser um serviço de pronto atendimento, de portas abertas, a gente vivencia muito a questão do inusitado, do inesperado. A gente não sabe quem vai vir pro plantão. A gente não sabe se vai aparecer uma pessoa, que vão aparecer 10 pessoas com demandas de alta complexidade, como crise suicida, tá? Então, o fato de trabalharmos em equipe é uma ideia de autocuidado, inclusive. Tá? Pra gente conseguir lidar com as demandas que nos aparecem. Então, o primeiro ponto é chame colegas de faculdade, né? Chame profissionais que possam se voluntariar para esse trabalho, para dar um dia do seu trabalho aí. Então, o primeiro ponto é formar equipe. Não se deve fazer plantão sozinho, tá? Um segundo ponto importante que tem a ver aonde vamos atuar. Qual o público que a gente quer atingir? Certo? Qual o público que a gente quer atingir? Pensem vocês aí. Por que pensar no público? Para pensar no contexto de sofrimento dessas pessoas. Para saber se o plantão está sendo adequado de fato ou não. Ou só eu que quero implementar o plantão, mas não é isso que as pessoas precisam. Vocês estão entendendo? Então, sem dúvida, existem sofrimentos extremos em qualquer cenário. Agora, será que seria mais benéfico, por exemplo, a gente fazer uma intervenção muito mais grupal para aquele cenário do que de plantão, né? Trazendo isso, por exemplo, hoje eu estava falando sobre comportamentos autolesivos e suicídio, né? Automutilação em uma escola, né? Em uma escola. E, sem dúvida, naquele cenário, a gente sabe que nas escolas, né, existe, infelizmente, né, um fenômeno ocorrendo com mais frequência, que são as automutilações. E que não ocorre só com um, vai ocorrendo com vários colegas da sala e etc, tá? Depois a gente pode até falar sobre esse fenômeno, não quero falar disso, eu quero falar, assim, dessa ideia de que existe, olha só, então, uma turma, um conjunto de pessoas manifestando um determinado comportamento. Talvez para aquele cenário eu indicaria muito mais fazermos uma intervenção grupal, portanto, certo? Então a gente tem que entender para quem a gente está falando, a gente tem que entender o que o público, né, qual a demanda dessas pessoas, tá? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, né? Será que uma rave, dá pra fazer plantão numa rave? Dá, sei lá, arruma um local e a gente pode oferecer serviço psicológico também. Mas será que é o mais adequado? Uma rave, as pessoas estão ali se divertindo, sei lá. Será que é o mais adequado? Então, é um ponto pra gente pensar, por exemplo, nesses plantões psicológicos que ocorrem em parques, em locais onde tem pessoas fazendo exercício físico, estão andando de bicicleta e tal, certo? Pode ser que esse cenário as pessoas estejam ali, né, se exercitando e não, por exemplo, convivendo nesse espaço, né? Que se ela não convive nesse espaço, ela de repente não vai. Se ela tá mal, se ela tá num momento difícil, ela não vai lá no parque onde ela se exercita, tá? Pra falar com o psicólogo. Então talvez não seja a melhor opção. A Raquel pergunta: a equipe do plantão trabalha em
um mesmo espaço ou se dispersa em um campo? Boa, Raquel, isso depende muito do local. Por exemplo, aqui no nosso plantão, a gente faz plantão dentro de uma ONG, tá? Que nos cedeu e nos forneceu salas de atendimento, né? Salas improvisadas, que é de outra coisa, mas temos salas. Então, fica cada um no atendimento em uma sala, tá? Eu já sei de plantões, por exemplo, que ocorrem em cenários abertos, onde a equipe se divide em toalhas e cangas por um gramado, tá? E aí as pessoas podem conversar com mais privacidade. Talvez um ponto para a gente pensar aí é cuidar da privacidade, da questão do sigilo, tá? Que uma coisa que uma pessoa esteja falando, né, a outra do lado não tenha muita oportunidade de escutar. Então isso é algo pra gente cuidar, né? E um local minimamente confortável e acolhedor. Acho que esse é um ponto que a gente conversa muito nos nossos cursos, né? Mas o que é acolhimento mesmo, né? Como você se sente acolhido. Isso não tem uma resposta única para isso, né? Vai muito de como aquelas pessoas, por exemplo, vivem, qual é o cenário que elas conhecem, né? Então, para se sentir acolhidas ou não, tá? Então, são pontos importantes aí. Por exemplo, no plantão que a gente faz na rodoviária, então, na rodoviária de Americana, quando a gente fala que é na rodoviária, as pessoas imaginam que a gente fica no meio das filas, dos guichês e tal, mas não é, né? A gente também tem umas salas cedidas por uma ONG, onde as pessoas sabem que elas se dirigem, porque ela sabe que ela foi para lá para isso, né? Que ela é um transeunte, é um passageiro e tá ali passando. Acho que isso é muito difícil de acontecer, né, no nosso plantão, mas a pessoa foi até o local para isso. Então, isso é muito importante. Um outro ponto muito importante que tem a ver com essa coisa das pessoas entenderem o que é o serviço é a gente saber o que nós estamos fazendo, tá? Porque não é qualquer escuta que escuta, né? Não é qualquer ajuda que ajuda, né? Essa é uma frase da professora Maria Helena Franco. Não é qualquer ajuda que ajuda. Então a gente tem que saber muito bem o que tipo de demanda a gente está atendendo e que tipo de ajuda a gente está acolhendo e ajudando, né? Isso é algo que se precisa pensar e elaborar com essa equipe, certo? Então, pensamos já em demandas, pensamos em local, pensamos no público, né? Por exemplo, o plantão da rodoviária de Americana, até o momento a gente não atende menores de 18 anos. É um limite do serviço, né? E a gente tem funcionado assim, e isso pode mudar em algum momento, tá? Já o daqui de Campinas, sim, atendemos menores de 18 anos. Então, vai de um gerenciamento, né? Uma organização do próprio serviço. Tudo bem? Então, acho que isso são alguns pontos. E coisa que não pode deixar de ter, né? Supervisão constante. Nós vamos entrar em contato, a equipe do plantão vai entrar em contato com casos de alta complexidade, com demandas de desespero, de suicídio, de crise, muitas vezes. Então, isso vai, como eu costumo dizer, essa situação extrema é o que nos leva ali para o limite da gente mesmo enquanto profissional, né? Não vai ser fácil, né? Não vai ser 100% tranquilo, né? Isso não existe. Então, a gente trabalhando com esse tipo de sofrimento extremo, a gente precisa se cuidar e a supervisão entra aí nessa ideia de oferecer também cuidado, pensar o caso, pensar em intervenção, ajustar o serviço, pensar no cuidado à equipe. Ok, gente? Então, um pouquinho sobre o plantão psicológico. Uma outra questão que me mandaram, pode mandar suas perguntas aqui, se você tiver questões, né, relacionadas a isso, relacionadas a outra coisa que a gente vai conversando. Um outro ponto que me mandaram, uma pergunta bem polêmica, né? Bem polêmica, mas eu gosto das polêmicas, eu não fujo de polêmica, não. Que é sobre ecletismo na psicologia, né? Ecletismo, já ouviram falar disso? Já, né? E também uma outra pergunta que veio junto dessa: qual é a melhor abordagem? Primeiro eu queria falar a respeito da abordagem. Deixa eu falar da abordagem logo.
vamos entender o seguinte: a psicologia, e especialmente a psicoterapia, os processos terapêuticos, os processos de acolhimento e mudança da personalidade, vamos pensar dessa forma, eles têm o quê? Eles não têm nem 100 anos, ou um pouco ali, 100 anos, ou um pouco menos que isso, de uma coisa mais científica, tá? Né? Vamos pôr 100 anos. 100 anos, a gente pode dizer que é uma ciência recente, tá? É recente, é pouquíssimo tempo. Contudo, nós temos, especialmente nos últimos 50 anos, tá? Um crescimento, né, da própria psicoterapia e dos processos terapêuticos de uma forma geral, acompanhados de pesquisas científicas sérias, né? Então, eu mesma fiz mestrado e doutorado, né? Então, isso tornou-se já um hábito, vamos dizer assim, dentro da própria psicologia, né? Que as pessoas procurem o seu aprimoramento, que as pessoas se embasem em pesquisas científicas, que a gente desconfia, né, não? Desses processos que são fast food, né? Processos rápidos, processos que cure a sua depressão em 3 sessões ou qualquer coisa do tipo, né? Que ocorre com gente que a gente vê por aí nas mídias muitas vezes, gente obviamente despreparada, ingênua ou mal intencionada mesmo. Então, tirando essa parte ruim aí, né? Que eu não tô falando só de psicólogos, pegaram, né? Então, não tô falando só que acontece isso na psicologia. Acontece na psicologia, mas acontece em umas profissões aí novas, profissões de fim de semana, né? Você faz um cursinho em 3 dias, e aí cura a depressão, cura tudo, arruma a carreira, traz o amor em 5 dias, né? Desse nível, enfim. Tirando isso, a psicologia está sob uma base sólida de conhecimento científico. E saiba que o conhecimento científico também muda, né? Também muda. Por isso que nós precisamos constantemente estar acompanhando. Uma moto barulhenta passando aqui. Acompanhando a evolução e as mudanças, né? Pensávamos de um jeito, agora pensamos de outro. Por exemplo, só um exemplo rápido. Eu trabalho também na área dos desastres, né? Eu estudo essa área, meu doutorado foi nessa área. E nos desastres, antigamente, há 20 anos atrás, existia uma técnica chamada debriefing psicológico, tá? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, era algo muito disseminado de debriefing. Que era o quê? Era você, de alguma forma, incentivar a pessoa a falar do ocorrido. Então ela passou por um acidente aéreo, sobreviveu, e aí você de alguma forma forçava ela a dizer o que ela sentiu na hora, como que ela estava, ela entrar em contato com o sentimento dela, tá? Com essa vivência do trauma. E isso não é mais recomendado, na verdade isso é quase proibido hoje nos cenários de desastre, porque viu que, pelas pesquisas científicas, que você forçar ou pressionar alguém a falar sobre o ocorrido ou a falar sobre qualquer coisa, isso causa muito mais dano emocional do que ajuda de fato, certo? Então, quem estuda na área já sabe, não se faz debriefing psicológico. Por exemplo, a da vez são o quê? Os primeiros socorros psicológicos, tá? Depois a gente pode fazer uma live, um videozinho a respeito dos primeiros socorros psicológicos. Então, a coisa vai mudando. E só quem para no tempo é quem de fato não está interessado em acompanhar a ciência, porque as coisas mudam, né? Então, dito isso, qual é a melhor abordagem? Minha amiga, a melhor abordagem é a que você se enxerga nela. A melhor abordagem é que você pensa você mesmo e o mundo a partir disso. E eu sou professora de faculdade, eu sei que encontrar isso às vezes não é tão simples assim. Mas tomem isso para vocês. O mais importante não é aquela abordagem que está mais na moda. Isso não é critério de escolha, que está na moda. Porque as abordagens antigas estão aí, tem sua validade também, né? As mais antigas. Não é porque você tem um professor na faculdade que ele é muito legal, que ele é muito inteligente, então eu serei da abordagem dele. Isso também não é critério, pelo amor de Deus, né? Da gente escolher, olha só, a forma como a gente vai, vamos dizer assim,
estar com o outro a partir de uma simpatia que você tem com um mestre, com um mentor, com um professor, né? Então, é muito como você enxerga. É como se fosse a lente, né? A lente, a abordagem, a teoria que você vai escolher é a lente que você vai ver o mundo. É a lente que você vai oferecer cuidado ao outro. Então isso é muito pessoal, isso é muito de, nossa, eu vejo o outro mais determinista ou ele é livre, sabe? Peguem conceitos amplos das teorias. Eu vejo o outro muito mais com a capacidade de crescimento e mudança ou não, eu não vejo isso, eu vejo o mundo muito mais, né, cinza. Pronto, e aí, dentro dessas ideias gerais das teorias, você consegue, de alguma forma, se abalizar. E não tenha pressa para isso. É como uma colega minha, né, psicóloga e professora também que diz para os alunos, né, que estão iniciando na faculdade, vamos namorar as abordagens, né? Temos que ir namorando as teorias para uma hora casar. A gente não casa com quem a gente, né, conheceu agora. A gente precisa de uma vivência juntos. Ok? Então, sobre a abordagem. E o ecletismo, o que é que eu acho, meu amigo? O que seria o ecletismo, né? Seria dizer assim, olha, eu não sei bem, mas eu acho que essa técnica da TCC é muito legal. Então, eu vou usar essa técnica da TCC, mas com a criança que eu atendo, que vai ser proveitoso, mas com a mãe eu vou usar a psicanálise, né? Porque mãe com psicanálise combina, né? Sei lá. Tá? Então, não existe isso. Porque aquilo, você não tem como ficar trocando de óculos. Você tem o seu, né? Não. E aí você acaba o quê? Se você faz essa salada, né, pensando em beneficiar o outro, sei lá, você faz essa salada, você acaba dizendo um pouco assim, né? Eu não sei de nada muito bem. Eu sei diversas coisas um pouquinho, aí eu aplico um pouquinho, tá? E eu espero o resultado. Você não vai ter resultado terapêutico assim. Então, você precisa, de forma séria e profunda, casar em algum momento com uma teoria psicológica e ir a fundo nessa teoria psicológica. Tudo bem? E não é que você não possa trocar, uma hora você pode trocar, mas aí quando você troca o óculos de uma vez. Você tinha um e tá com outro agora, né? Então, não existe ecletismo, não existe misturar as coisas num negócio só, tá? É como se a gente pensasse assim, o que precisa para fazer um bolo? Esses dias eu dei esse exemplo numa aula pro pessoal de Maceió. O que precisa para fazer um bolo? Vamos pensar geral, sei lá, 1 quilo de farinha, 500 ml de leite, não sei, açúcar, certo? Será que eu misturar isso tudo de qualquer maneira vai dar um bolo bom? Não vai dar, né? Não vai dar um bolo bom. Tem uma ciência que primeiro, sei lá, mistura os líquidos, depois bate por tantos minutos e mistura não sei o quê. Então, essa especificidade dos tempos e das quantidades, isso quem dá é a teoria psicológica. Então, fiquem com essa, não façam saladas, né? Adotem uma e sigam, né, nessa uma. Tudo bem? Vamos a uma pergunta aqui, o atendimento com menores. Não tem alguma alguma implicação pelos responsáveis terem de saber sobre o indivíduo passar pelo atendimento? Tá. Em relação ao plantão, não é isso? É o seguinte, tem implicação sim, é algo bem delicado. Primeiro que tem um aspecto legal aí, tá? Então, o responsável precisa assinar um documento, né? Isso tá no nosso código de ética do psicólogo, né? A gente não pode atender um menor sem a ciência do responsável. Então, de alguma forma, o menor tem que ir ao serviço com o responsável, tá? Então, esse é o primeiro ponto, assim. Isso tem implicação? Tem. Porque algumas vezes, o que acontece, né? O jovem, adolescente, tá lá porque a mãe mandou, o pai mandou, né? Então, eles não estão lá por eles mesmos. E aí, pode já ter um certo bloqueio no atendimento, de dizer assim, eu não quero falar. Ele entra sozinho, vamos pensar dessa forma, né? Ele entra sozinho para o atendimento, mas ele fala assim, eu não vou te dizer nada, você tá aqui a serviço da minha mãe, eu tô com raiva dela, e eu não vou te dizer nada, enfim. Então, pode haver um impasse.
Contudo, a gente tem percebido, na nossa experiência aqui em Campinas, em atender menores, que esses que vão obrigados, né, e que não acabam que o atendimento não tem, né, nenhum resultado, né, não vai servir para nada, é um número bem pequeno. Porque a gente tem visto, de fato, os sofrimentos dos jovens, né? Os sofrimentos de jovens até de pouca idade, assim, de 12 anos, de 13 anos, né? Em sofrimentos extremos, com tentativas de suicídio. A gente já atendeu adolescentes de 15 anos com 3 tentativas de suicídio. Isso é muito sério. Então, acaba que eu acho que o jovem hoje já tem uma consciência um pouco maior do que talvez algum tempo atrás, talvez quando eu era jovem, enfim, de pedir ajuda, né? Que ótimo, talvez pela internet, talvez pelas campanhas e tal. Então, nós temos percebido que tem tido muita efetividade esse atendimento com jovens e adolescentes. Então, se ele procura o serviço no plantão sem estar com o responsável, ele só poderá passar quando estiver vindo acompanhado, infelizmente. Tivemos caso que veio dois amigos, assim, ficaram sabendo do serviço e vieram e precisavam, mas a gente não pode fazer isso, né? É um comprometimento ético aí, tá? Então a gente diz, volta semana que vem, chama teu pai e tal, fala do que é o serviço, a gente dá uma orientada nesse sentido, né, assim, informalmente, não faz o atendimento de fato, ok? Não é possível fazer o atendimento nessas circunstâncias. Joia, gente? E para finalizarmos nossa live de quinta que vem não teremos, é véspera de feriado, eu vou estar num congresso em Buenos Aires, depois eu vou contar tudo para vocês, um congresso sobre primeiros socorros psicológicos, tá? Então semana que vem não temos, na próxima quinta, sabe o que eu queria fazer? Já deixo o convite aqui. Vamos falar sobre, nós temos uma pesquisa de opinião nos nossos plantões psicológicos, que a pessoa, depois que passa pelo serviço, ela recebe um papel onde ela anonimamente pode dizer se ela gostou do serviço, se ela não gostou, como ela está se sentindo, se ela pode escrever livremente. Então, tem dados aí preciosos, né, do que as pessoas que estão passando pelos nossos atendimentos estão percebendo, sentindo. O que elas estão achando, se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Então, eu vou trazer os resultados parciais, porque a gente, né, essa pesquisa continua enquanto a gente tiver os atendimentos, mas eu vou trazer para compartilhar com vocês. E vou tentar conversar contigo o seguinte, né? Nós podemos trazer, já estou adiantando do resultado da pesquisa, né? Mas nós podemos trazer, de fato, um serviço de excelência para o pronto atendimento, para o plantão psicológico. Serviço de excelente. Nós podemos chegar nisso pela própria fala das pessoas. E aí que nós vamos conversar como, né? Como isso a gente pode conquistar isso daí. E uma última pergunta que me chegou hoje foi de um recém-formado. Eu gosto muito dos meus alunos e dos meus jovens psicólogos, né? Que sempre estão aí Sempre não, né? Muitos de nós atravessamos momentos difíceis na própria carreira profissional, de insegurança, de incerteza, de repensar o que eu tô fazendo, para onde eu vou, como eu começo, ou eu tô aqui num caminho, eu não tô gostando. Isso eu já vivi. Eu já vivi e a gente pode depois compartilhar um pouco sobre isso, né? De eu estar achando que eu estava no rumo completamente errado, eu querer mudar tudo. E eu ajustei, encontrei um caminho. E é esse caminho que a gente tem pensado que pode também beneficiar outras pessoas. Então, assim, primeiro, meu querido recém-formado ou estudante, né? O medo da carreira profissional, o medo do que vai ser é comum. Acolha-se, né? Acolha-se, tá? Porque você é um cara comprometido com a sua carreira, você é comprometido com as pessoas em sofrimento, por exemplo. Você não quer fazer qualquer serviço e também você quer pagar suas contas, você quer ter o retorno, né, dos seus anos de estudo, é lógico, tá? Então, uma primeira dica que eu dou, acho que alguns de vocês já sabem, a gente vai fazer um encontro sobre isso aqui em Campinas, tá? No dia 23/11. Depois a gente pode falar com mais detalhes do que vai ser isso. Mas uma dica que eu dou é o seguinte. Pensem em vocês, tá?
vocês estão, sei lá, com uma alergia, vamos pensar assim, vocês estão com uma alergia difícil de curar, uma alergia de pele, que você já foi em 10 médicos, né? Passou 10 pomadas diferentes, fez exame e você não sabe mais o que fazer. Isso está te incomodando e você não sabe como resolver, tá? E aí alguém vira pra ti e diz assim, olha, tem o doutor fulano que ele é especialista em, sei lá, alergia no braço direito, né? Tá? Então, ele é especialista nisso. Ele só faz isso da vida dele. O que você sentiria, né? Assim, nossa, agora vai, né? Agora, cara, esse é o cara. Se não for esse cara, e agora, né? É o cara. Então, o que eu tô querendo trazer? Especialidade, tá? Para você se destacar no que você faz, na sua carreira de psicólogo, você precisa, de alguma forma, ser um especialista profundo em algo. Por quê? Porque a gente não consegue ser bom em tudo. Pronto, primeiro. A gente não consegue ser bom em absolutamente tudo, né? O pessoal da medicina, eu trouxe o exemplo aqui do médico, já tá sabendo disso. Então, ele é especialista do ventrículo esquerdo do coração, desse tipo de problema. Ou o outro é especialista em oncologia, mas não é qualquer câncer. É câncer de pulmão, de pâncreas, não é? O que isso nos traz? Nos diz que a gente precisa ser muito bom, a gente precisa ser fora da média. E a gente não vai conseguir fazer isso fazendo tudo. Eu sei que quando a gente começa, a gente faz um cartão ou uma postagem, né, no Facebook ou no Instagram aqui, vai dizer assim, eu sou a psicóloga fulana, meu CRP é tal, atendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Porque a gente precisa, né, tá ali precisando de clientela. Mas talvez esse seja o primeiro erro, né? Se eu tô, por exemplo, com um problema com o meu filho, sei lá, eu tô suspeitando que o meu filho possa ser autista, ou possa ter algum elemento neurológico dele, meu filho pequeno, eu vou levar ele para uma profissional que atende criança, adolescente, adulto, idoso, né? Será? Eu não vou levar nessa pessoa, né? A não ser que ela seja muito barata ou que eu tenha tido indicação, né? Mas se você está começando, você não vai ter indicação de quem? É ou não é? Você não vai ter indicação. Então, se especialize em algo. Tenha o que no mundo dos negócios se chama de nicho, tá? Em outras palavras, tenha um recorte específico de trabalho. E isso a gente pode obter ajuda para conseguir pensar isso, tá? Não é algo simples que a gente, né, precisa ter a ver com uma paixão que a gente tenha, precisa ter a ver com um propósito. Eu quero ajudar tais pessoas. Então, nossa, eu me mobilizo muito com pessoas com depressão, né? Que coisa, a depressão e tal. Mulheres com depressão, nossa, é a minha pegada. Ou não, o transtorno de ansiedade, eu já fui ansiosa, então eu tenho um interesse com isso. Nossa, não, eu amo criança, né? Eu amo trabalhar com criança, então vai ser criança. Então, assim, tem campo para todos, efetivamente, 100%, de todo tipo de problemática humana, não é verdade? Agora, você precisa, de alguma forma, acessar e reconhecer qual é a sua paixão, tá? Qual é a sua paixão? Porque aí fica fácil, né? Não? Se a gente trabalha 24 horas, você chega em casa e recebe uma notícia no celular, um e-mail sobre a temática de novo. Aí vai sair com os amigos. Você tá fazendo o quê? Falando de novo daquilo que você faz. Então, porque você vive aquilo com paixão, isso não te pesa, né? Isso não é mais danoso pra ti, isso não te desgasta. Isso, na verdade, te empodera enquanto profissional. E isso, a resposta de clientela, seja qual for, não tô falando só da clínica, tá? Né? Especificamente da clínica psicológica, mas você pode, não, eu quero trabalhar com grupos de orientação de carreira, nossa, eu adoro isso daí, enfim. Né? Então, tem diversos segmentos, a psicologia é um leque maravilhoso, né? Então, a gente só precisa encontrar nossa paixão. E muitas vezes a gente vai precisar pensar que, eu acho que a minha paixão é essa, criança e tal.
E com o tempo, de repente, a gente ir adequando, né? À medida que a gente está vivenciando aquilo, à medida que a gente, sei lá, pegou um caso novo e disse, nossa, é isso, tá? Então, é sim algo processual de construção, mas eu diria assim, antes de você dar o primeiro passo, eu quero abrir uma clínica, eu quero abrir uma empresa de RH para fazer alguma coisa, enfim. Antes de você dar esse passo, pense em o que é mesmo que eu amo fazer, que eu amo falar, que eu amo ler sobre, né? E para que isso sirva como norte para você ser bem-sucedido na tua carreira. Tá joia, gente? Agradeço a participação de vocês, quem passou por aqui. Se você tá vendo essa live depois, tá? Nós vamos fazer live às quintas-feiras, live de quinta, né? Assim, normalmente à tarde, né? Próxima quinta não, como eu disse, vou estar em Buenos Aires, mas mando notícias de lá, do congresso, né? E estaremos na outra quinta, depois eu solto aqui de novo as datas e a programação. Se você tem perguntas, mande aqui no meu direct a sua dúvida, que eu vou anotando e conversaremos em breve, tá bom? Um bom restinho de semana para vocês e um ótimo fim de semana. Um grande abraço.